E aí, uma coisa muito boa puxa outra coisa muito boa, não é assim que funciona? Através da gente querer empreender essa história de escrever, deixar os alunos escreverem e tornar públicos os livros que eles têm dentro deles, hoje nós temos 9 alunos produzindo os seus escritos, e isso muito me orgulha pela confiança deles de colocar aqui no PHS a sua história, os seus trabalhos, se lançarem por aqui. É mais uma gama aí de oportunidades que o História de Sonhos está fazendo de lançar novos alunos no empreender dos seus sonhos. Mas agora que eu já contei isso para vocês, eu preciso contar uma outra coisa. Em 2019, mais para o finalzinho de 2019, alguém me falou assim: Ana, você conhece uma escritora chamada Dulce Braga? Eu falei, não. Como você está estudando um pouco agora sobre os países africanos, eu acho que vale a pena você ler. E eu anotei o nome, não fui procurar de imediato. Mas daí passou um tempinho, coisa de mês. A Deusa, que é a revisora dos nossos livros aqui no PHS, falou: Ana, você tem que ler um livro fantástico que eu acabei de comprar, de uma escritora incrível que foi dar palestra na nossa escola, que é uma linda, é uma fofa e tem uma história daquelas que você gosta. Eu peguei e falei, tá bom, que livro é esse? Sabor de Maboque. E foi ali lendo aquelas páginas e aprendendo muito sobre a África e sobre o que é vencer e sobre o poder curativo das palavras que eu conheci essa nossa escritora tão linda, pessoa tão incrível, que eu estou convidando para participar comigo. História, Dulce Braga. Eu acho que ela já está por aqui. Deixa eu ver os comentários. Vamos ver se a Dulce já está por aqui. Tá sim. Ai, meu Deus, que linda! Bem-vinda, Dulce. Olá, boa noite. Que prazer enorme estar aqui com vocês. Que delícia de convite. Amei o convite. Ô, Dulce, eu tenho muitas coisas para te perguntar e muitas coisas para te falar. Mas a primeira é gratidão. Porque, assim, tem 2 anos praticamente que eu conheço o seu trabalho. E eu já li 4 livros seus. Mas aprendi muito, muito, muito no Sabor de Maboca. Só que antes de tudo isso, eu aprendi também muito mais com a sua história pessoal. Algumas coisas da sua vida você tornou pública, você já deu entrevistas em lugares expressivos, né? E já falou com pessoas importantes. E eu venho te seguindo. Onde eu sei que a Dulce Braga vai falar alguma coisa, eu vou seguir lá para ver o que ela está falando, porque sempre é aprendizado. E com a tua vida eu aprendi muito. Com a tua vida eu consegui ensinar algumas coisas para os meus alunos. Então, primeiro assim, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O projeto História de Sonhos é muito simplesinho e você veio aqui com a gente. Eu sou fã do seu trabalho, então eu estou muito feliz hoje. O dia que você me ligou, quase tive um infarto. Imagine. Que exagero, Ana. Eu, assim, olha, receber a mensagem da Deusa e receber o convite de vocês foi extremamente importante para mim. Como eu te disse no telefonema, ter esse contato com a área acadêmica, voltar às escolas, foi algo extremamente emocionante e necessário para continuar os ciclos da minha vida. Eu te expliquei, inclusive, isso no nosso telefonema, né? Então, e aceitar um convite do PHS, bom, eu ficar a par do que era o PHS e da importância do PHS e de como ele está e fará a diferença em centenas de vidas de jovens promissores do nosso país, através da leitura e da escrita, isso só podia ser uma honraria para mim aceitar esse convite. Isso é uma honraria. Eu devo agradecer. Eu preciso agradecer. Eu quero agradecer. Por você me convidar a fazer uma nano participação nesse seu projeto tão lindo.
Então, eu agradeço de coração por estar aqui com você, com vocês, com o projeto. Muito obrigada mesmo. Essa semana a gente falou muito de você aqui. A gente já fala de você em alguns momentos, e essa semana, por conta da publicidade que se faz para que, né, os alunos venham participar da live, eu copio. A live no Instagram, ela tem um público menor, mas ela vai para a plataforma onde o PHS já é grande, graças a Deus. São mais de 17 mil alunos nas plataformas. Então, agora lá, 1.429 é o maior público que eu já tive em 3 anos de projeto nas redes, em 7 anos de projeto. É o maior público que eu já tive assistindo em tempo real. Depois eles assistem, que a maioria não pega a gente em tempo real, mas outros eles fizeram questão. Por quê? Porque quando eu vou falar de África, quando eu vou falar de guerra civil, quando eu vou falar do quanto que a gente precisa se resignificar algumas coisas, eu conto um pouco da sua história, do que eu aprendo pela parte pública do que você expõe. E hoje, assim, essa semana foi incrível, porque eu disse para eles assim, olha como que é o poder do sonho da gente, né? Eu tive um sonho lá atrás de que eles lessem você. E assim como eu peço para eles ler Fernando Pessoa, como eu peço para eles lerem alguns atores da minha preferência, Mário Quintana, então eu sempre pedi para que eles lessem você. Mas que privilégio poder hoje falar com você em tempo real, ter o seu número telefônico, falar com você aquele dia, né? Isso é um privilégio que não se conta. É um privilégio que nem... Eu não sei nem se eu meço isso, porque realmente eu gosto do que você faz. E para mim é uma honra muito grande. Quando eu consegui, por exemplo, o primeiro importante, vamos dizer assim, vamos colocar uma aspa, porque a importância tem diferentes ângulos. Mas a primeira pessoa expressiva que a gente conseguiu no PHS foi o paraolímpico Daniel Dias. E a primeira vez que eu falei com ele, não foi com ele. Eu achando que estava falando com ele ao telefone, mas não era. Eu passei por 3, 4 assessores diferentes, até que a Mônica veio falar comigo, e aí que viu o que o projeto fazia e que me deu acesso às informações biográficas do Daniel para que eu pudesse contar. Com você foi tudo muito prático, muito simples, muito fácil, muito meigo. Então, eu estou realmente encantada, Dulce, por você estar aqui com a gente hoje. E aí, para eu não ficar rasgando mais, porque as meninas falam, nossa, mas você tá babando ela demais. Mas não é, Dulce, é gostar mesmo do que você faz. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. A gente tem muitas coisas para falar hoje, mas a principal, eles não conhecem muitas partes da sua biografia. E o Sabor de Maboque, o seu livro, ele fez, para mim, uma grande diferença. Eu, Ana, pessoa. E eu não sou africana, eu não conheço o seu país de ter ido, mas eu conheço um pouco do meu país, um pouco da história. São mais de 5 milhões de africanos que vieram refugiados para o Brasil, que vieram no tempo da escravidão. O Brasil é muito África. O Brasil é muito África, mas não conhece a África como deveria conhecer. E no teu livro fica muito lindo isso, porque a história conta detalhes dessa África que sequer eles têm entendimento que existe. Aí eles fizeram várias perguntas durante a semana, algumas você já teve acesso, mas eu queria que você contasse um pouquinho para eles quem é você, quem é a Dulce. Então, vamos lá. Bom, como você deu o gancho da África, eu vou começar por aí, porque é exatamente a minha origem, né? Eu nasci em Angola. Angola, quando eu nasci, era território português, era uma província ultramarina portuguesa, e lá vivi até os 16 anos. Então, toda a minha formação de infância e de adolescência é angolana. Embora eu tenha tido a parte acadêmica portuguesa, porque as escolas seguiam academicamente todas as orientações de Portugal, uma vez que eu estudei numa escola pública todo o meu ensino primário, então eu fui alfabetizada numa escola pública, mas as escolas eram todas seguindo as diretrizes da acadêmicas portuguesas. Mas, enfim, eu cresci na minha pátria, Angola.
Eu cresci na África, eu cresci com sabores africanos, com cheiros africanos, com ritmos africanos, com musicalidade africana. E, de repente, veio uma guerra, a guerra civil que aconteceu logo após a Revolução dos Cravos em Portugal e a queda da ditadura salazarista em Portugal. Começou uma guerra civil em Angola, uma guerra civil fratricida entre irmãos que haviam brigado com Portugal desde os anos 50 até os anos 70, contra Portugal pela libertação do próprio país, e depois os próprios angolanos brigaram entre si numa guerra civil que durou, infelizmente, até fevereiro de 2002. E foi essa guerra civil que acabou motivando a minha fuga como refugiada para o Brasil. E aí começa a segunda etapa da minha história, como refugiada de guerra num país irmão, uma vez que nós temos a mesma história, fomos colonizados pelos mesmos colonos, temos a mesma língua, mas chega ao Brasil uma Dulce aos 16 anos, uma Dulce que perdeu todo o esteio emocional muito importante aos 16 anos, que são os amigos, que é o primeiro namorado, o primeiro amor, todo aquele círculo emocional de amizades que na adolescência são extremamente importantes. Ele na minha vida há um corte aos 16 anos e eu perdi completamente isso, né? E eu chego ao Brasil com o ensino médio completo, presto vestibular, felizmente consegui entrar na única hipótese de eu continuar estudando, porque não tinha condições financeiras para outra universidade. Consegui entrar na Unicamp e 4 anos mais tarde eu me formei em economia pela Unicamp. E assim se passam muitos anos da minha vida sem eu falar muito dessa história, né? De tudo que havia acontecido comigo, porque não tive condições financeiras para fazer uma terapia na chegada ao Brasil, para poder... Nada disso, né? Então, fui me adaptando conforme pude àquela realidade de refugiada, quer dizer, de perder todo esse esteio emocional. Até porque é muito assustador, ou deve ser muito assustador a gente ser refugiado, estar numa terra que a gente não conhece, embora falem o mesmo idioma, tem também a diferença da pronúncia e da escrita entre o Brasil e a África. Algumas coisas têm muita diferença, porque vocês puxam mais para o português de Portugal, né? Você está chegando numa terra totalmente nova, que você não tem tantos vínculos, que você não sabe como que você não tem ideia de como são as pessoas, tudo é novidade, costume, tudo é diferente. Tem esse medo, esse receio. O refugiado passa por isso, não é, Lúcia? É um período, e isso é extremamente difícil, e mais porque um refugiado, ele não escolhe sair do seu país. Porque quando você decide, quando o jovem decide, não, eu vou me embora, vou tentar a vida em outro país, eu vou estudar em outro país, ou, acabei de me formar, eu vou para outro país, vou arrumar emprego em outro país, porque quero fazer uma coisa diferente, isso é uma opção. No caso do refugiado da guerra, ele foge do seu país para poder salvar a sua vida. Quer dizer, a opção é salvar a vida. Então, é uma situação completamente diferente e você já chega muito sofrido, você chega cheio de dores, cheio de mágoas, cheio de feridas. E foi o que aconteceu, porque quando eu entrei na universidade, eu entrei logo em seguida. Eu cheguei aqui e o noticiário passava muitas notícias de Angola, do que estava acontecendo em Angola. E eu chegava à universidade, óbvio que as pessoas sabiam que eu era de lá e gostavam de saber se a minha opinião corroborava com aquilo que estava passando na televisão, nos noticiários, nos jornais escritos. E aquilo não era agradável para mim, lembrar do que tinha acontecido. Eu tentava esquecer, né? E aquilo não era agradável. Claro que eles não tinham culpa, e claro que eu não dizia isso a eles, mas isso foi o grande estopim que levou ao final de um ano eu não ter mais sotaque nenhum.
E eu arrumei uma maneira muito pragmática de resolver meu problema, de mexer nas minhas feridas. Eu comecei a falar como os brasileiros e ao final de um ano ninguém mais me questionava nada, porque eu falava exatamente como os brasileiros. Isso eu percebi mais tarde, que foi uma coisa completamente inconsciente que aconteceu comigo. Eu percebi, mas eu perdi o sotaque. Ai, mas que bom, assim eles não me perguntam nada, ninguém me pergunta nada, né? E eu Ô, adotei Dulce, assim, a Dulce nasceu no Brasil aos 16 anos, e isso. a Dulce nasceu no Brasil aos 16 anos. O que passou dos 16 anos para trás, vamos deixar enterrado, vamos deixar aquilo enclausurado num cofre bem fechado, porque eu não vou precisar disso. Eu não vou precisar. Mas não foi assim que aconteceu, né? E a Dulce foi amadurecendo, a Dulce foi começando a falar mais disso, vieram os filhos, vieram as histórias para os filhos adormecer, vieram as histórias para eles, e aí já comecei a misturar muita coisa de África, então a história do Chapeuzinho Vermelho, ela não tinha só um lobo mau e a floresta, ela tinha maboques, ela tinha lombulas, ela tinha, enfim, tinha uma série de frutas. O baobá não era baobá, porque o baobá em Angola se chama embondeiro. Então, na história do Chapeuzinho Vermelho, o lobo passava embaixo de embondeiros, e junto com o lobo mau, na floresta havia rinocerontes, havia leões. E eles achavam aquilo muito divertido, porque na escola não contavam bem assim a história. E traziam amigos para a minha casa para eu contar como é que era a minha história do Chapeuzinho Vermelho. Isso, as outras histórias também, todas tinham assim umas coisas diferentes. E depois eles começaram a perguntar, mas mãe, se lá era tão bonito, o que mais tinha lá? E aí o vespeiro foi se abrindo, aquilo que eu não queria mexer foi se abrindo, e veio também o pedido de vários amigos para que eu escrevesse. Uma grande amiga minha que fez o prefácio do livro foi uma grande estimuladora para que eu escrevesse. E eu escrevi o primeiro livro, Sabor de Maboque, que foi a grande terapia da minha vida. Foi assim, o grande reencontro com a Dulce de 0 a 16 anos, e foi aí que eu fiz as pazes com a Dulce infância, com a Dulce adolescência, e eu pude resgatar essa perninha que eu achava que não precisava, mas eu vinha manca, eu vinha coxa durante todos aqueles anos. E aquele resgate fez com que eu ficasse mais inteira, melhor. Muita gente, depois da publicação do livro, me dizia, mas você está diferente, interessante, você está diferente, o que aconteceu com você? Aquilo foi uma transformação, foi transformador o que aconteceu comigo. Por isso, eu amei o seu convite e eu amei quando você me disse o foco da nossa conversa, a importância da escrita. Veja, para mim, e eu acredito que para muitos escritores, a escrita muitas vezes é terapêutica, mesmo quando ela não é autobiográfica, né? Mesmo quando ela... Porque em cada personagem que um autor, um escritor cria, em cada personagem há um pouquinho do escritor. Ou da mãe do escritor, ou do pai do escritor, ou daquele amiguinho da escola do escritor, ou daquele namorado do escritor, ou daquele... Enfim, sempre há, por mais que seja uma escrita que não seja autobiográfica, sempre há algo do escritor ali, sempre, e às vezes muito, né? Principalmente quando é autobiográfico, como esse meu primeiro livro. Mas eu acho que eu já estou, olha, você vê que você não pode me perguntar nada, porque você perguntou e eu já acho que já respondi até algumas perguntas do que você gostaria de me fazer depois, né? Acho que eu estraguei o teu roteiro. Não, aqui a gente não tem roteiro, a gente segue, assim, tem um norte das perguntas que eles fazem durante a semana, que a gente vai encaixando no meio do bate-papo. Muitas coisas sim, você já respondeu, mas é gratidão nossa porque abre espaço para que eles possam, inclusive, colocar outras informações e outras coisas que eles querem saber também. Dulce, eu concordo com você e eu sou grata. É por isso que eu acho que eu me apaixonei tanto pelo seu trabalho. Porque o que eu digo para eles? Escrever é curativo.
Dentro do História de Sonhos, são 13 ferramentas que eu uso com eles para que eles possam se desenvolver e empreender os seus sonhos. Uma das ferramentas, no modo inglês, se chama Journal. Para a gente aqui, seria um diário de bordo, onde eu explico para eles que as anotações têm poder curativo. Quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue ver solução para os nossos problemas, né? Parece que o problema está engolindo a gente. Ou então a gente se tranca, que foi o que você fez, né? A gente se tranca, deixa lá no passado, nunca mais visita, achando que não vai precisar nunca mais voltar naquela portinha, naquela gavetinha, né? Que tanto magoou, decepcionou a gente. Quando a gente passa isso a limpo, e na vida da gente, em vários momentos, a gente tem que passar a nossa vida limpo, a gente tem que abrir aquela gaveta. E a escrita tem esse poder da gente se curar, de olhar, puxa, naquele momento eu estava tão assim, agora eu estou tão diferente, meu olhar para aquilo é tão diferente, como eu encontrei soluções, olha como que eu sou forte, olha como que eu transpus esse obstáculo, olha o quanto que eu venci e não percebi. É agradecer as pequenas belezas da vida que na correria do dia a dia a gente acaba não fazendo. E o teu livro me proporcionou muito isso, né? Conforme você vai contando, e eu gosto dele porque ele não é cronológico, é conforme as tuas lembranças foram acontecendo, que você acabou escrevendo ele. Então, ele não é linear, retinho, aconteceu isso, aquilo, não. Você fala de momentos separados, eu fico imaginando como foi a tua cabeça naquele momento de escrita. Isso te chamou a atenção, então você voltou naquele momento, os outros não apareceram, você ainda não queria tocar neles. De repente, esse foi puxando o outro, que puxou o outro, sem ficar preso numa cronologia. Nós temos vários alunos com potencial de escrita fantástico e que olham escrever um livro como uma coisa absurda, porque enxergam só o comercial da história, né? Como que eu faço? Quanto custa? Quem eu procuro? Que porta eu bato? Mas é difícil, escritor é só a Dulce Braga, que é famosa, é importante. Mas eles também podem, independente do alcance desse livro ser imediato ou demorar. Por exemplo, você escreveu o seu livro sem grandes pretensões de virar uma escritora famosa e está no seu quarto livro diferente, né? Não foi isso. Quando você escreveu o seu primeiro livro, o Sabores de Maboque, você não estava se imaginando assim, escritora, que fosse dar entrevista, que fosse falar com gente importante. Você imaginava essas coisas no processo de escrita, Dulce? Não, e olha, são 3 livros, na realidade, que eu tenho publicados. O Sabor de Maboque, o La Mama África e Um Dia Antes de Amanhã. Mas quando eu escrevi o Sabor de Maboque, a pretensão era escrever, deixar escrito para os meus filhos a história que eu contava fatiada para eles e colocar nessa história detalhes que eu nunca tinha conseguido colocar cara a cara com eles, exatamente com todos os detalhes, porque eu sempre chorava muito quando eu falava, mesmo depois de muitos anos. Tanto que esse primeiro livro, ele foi escrito à noite, porque eu tenho um outro trabalho, né? Depois, acredito que você também pergunte isso, mas depois nós falamos sobre isso. Eu escrevia à noite e eu passei 8 meses, todas as noites eu escrevia um pouco. Todas as noites eu chorava muito. Daí a grande terapia, o que aconteceu comigo de passar a limpo essas dores, essas mazelas todas que eu havia passado. Então você me perguntou se eu escrevi para vender o livro. Não, eu escrevi porque eu precisei eu tinha essa necessidade de colocar para fora uma série de dores, de mágoas que estavam dentro de mim e que precisavam vir para fora para que eu pudesse ficar bem, para que eu pudesse ter uma vida madura, mais velha, em paz comigo mesma e em paz com as minhas memórias, com as memórias más que eu tinha passado. Você disse que o meu livro não é linear. Exatamente isso, o meu livro não é linear. Por quê? Porque quando eu comecei a escrever o livro, eu sentei na frente, eu sempre gostei muito de ler, sempre. Eu sempre fui apaixonada por leitura, por livros em geral.
independente do estilo. E eu sempre gostei de escrever, na adolescência, poemas de amor, poemas de decepção, poemas... Na adolescência, aliás, eu escrevi poesia, agora eu não escrevo poesia, eu sou muito mais da prosa, né? Mas escrever o livro Sabor de Maboque foi assim, eu vou escrever porque eu preciso colocar isso para fora. Eu sentei na frente do computador, olhei para o computador e eu disse, e agora? Por onde eu começo? E quando eu disse por onde eu começo, eu vou começar pelo que eu me lembro. E eu comecei a escrever à medida que eu me lembrava. Então, eu fiz exatamente o que você disse. Eu fui abrindo as gavetinhas da minha memória. E aí, o que aconteceu? Uma noite, eu abria uma gavetinha e eu me lembrava do colégio interno. Então, eu vou escrever... eu me lembrei aquilo, nossa, quantos anos que eu não me lembrava daquilo. E o que nós vivíamos, e as emoções, e como eram, e as aulas, e como era viver no internato e tal. Fechava o computador. No dia seguinte, eu estava parada dentro do carro, num semáforo, eu lembrava, porque aquilo entrou num processo de escrita, numa corrente mental. Eu estava no processo de escrever sobre aquilo que estava nas minhas gavetas. E aquilo ia abrindo à medida que eu estava no semáforo, que eu estava no supermercado, que eu estava, às vezes, na rua, parada na calçada para atravessar a rua. Eu me lembrava de algum detalhe. Hoje à noite eu vou escrever sobre isso. O detalhe, a porta do colégio, eu me lembrei, era assim, de madeira grande. E aquilo eu anotava naquela época, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, não tinha ainda bloco de notas no celular, era um bloquinho mesmo de papel que eu tinha na bolsa. Eu tirava ali onde eu estivesse e anotava para não esquecer. À noite eu sentava no computador e escrevia sobre aquilo. E fui escrevendo sem reler, fui escrevendo sem reler, fui escrevendo sem reler. Quando cheguei ao final, aquilo não fazia sentido, porque eram pedaços, eram como se fossem contos diários. E isso eu estou contando dessa maneira até para que os seus alunos possam entender como foi simples, como foi absolutamente pragmática a minha escrita. Eu nunca fiz um curso, eu apenas sempre li muito. Eu não tinha uma técnica de escrita, eu tinha uma técnica de alívio emocional. Então, era o que eu tinha. E quando eu terminei de escrever, eu fui ler e eu vi que eram relatos soltos. E aquilo estava precisando de um link que fizesse uma corrente, uns elos de ligação. E eu percebi que o único elo de ligação que faltava ali era a história do meu primeiro namorado, porque na realidade tudo aquilo se passou na época em que eu estava vivendo aquele amor. E eu não tinha colocado porque eu estava escrevendo aquilo para quem? Para os meus filhos. E então, numa conversa muito realista com a minha filha, eu disse, Gabi, leia esse pedaço aqui. E ela leu aquele pedaço. E ela falou, tá bonito. Mas... Eu falei, olha, então, tá acontecendo isso assim, 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 mas estão pedaços muito soltos e eu não sei, porque eu não gostaria de falar, mãe, mas já passaram tantos anos, que loucura, imagina. Claro que você deve colocar, porque daí vai fazer sentido. E foi quando eu reli de fio a pavio e os pedaços que faltavam eram exatamente aqueles. Então, na hora que eu fiz aquele link, tudo passou a fazer sentido. E quando eu terminei de fazer esse link, eu reli e eu disse, mas espera aí, isso aqui começa num dia, vai para o outro e depois volta para trás e daí vem para frente novamente. E eu até pensei, eu vou reler tudo, vou reescrever isso numa ordem cronológica, linear. Mas eu disse não, eu vou respeitar a maneira como tudo abriu nas gavetinhas da minha memória. O que vai contar nesse livro vai ser a ordem cronológica. Isso porque eu não tinha como foco vender o livro. Eu não tinha como foco agradar o leitor. Eu tinha como foco fazer a minha terapia pessoal e passar isso para ficar um relato para os meus filhos. Talvez aí o segredo seja esse do livro. Porque eu não tinha, o foco não era... Claro, ele hoje está na 10ª edição, ele hoje está traduzido para o inglês, ele foi traduzido para o francês, ele vende, eu despacho ele
até pelos correios para o Luxemburgo, já despachei para o Japão, já despachei de leitores que vão se interessando e vão pedindo, mas não era esse o propósito. Que delícia que virou isso, que delícia que hoje ele é isso, que delícia que as pessoas se interessaram pela história, que delícia que a minha história, que não é só minha, é uma história de milhares de pessoas que lá viveram em Angola e que participaram dessa diáspora, desse sofrimento. Que bom que essa história pode ser contada e pode chegar a milhares de pessoas. Que bom que assim pode ser. Mas não era o foco, né? Não era o foco. E o segundo livro também não foi o foco. Depois, se você quiser, eu também conto como foi o nascimento, o parto, a gravidez do segundo livro, como ela ocorreu. Eu quero sim, Dulce, eu quero sim, porque assim, eu falo para ele, tem uma frase sua, ó, a Bá, ela até colocou aqui pra gente, a Bárbara, nos comentários, que é, essa frase é sua, a vida é um dia de cada vez e só o hoje, um dia antes de amanhã. É o que tenho de real para viver intensamente a minha escolha de ontem para o aqui e o agora. Exatamente. É uma frase do seu livro, inclusive, que a gente falou bastante essa semana, na aula com esse pessoal do poder que eu faço com eles, essa questão deles escreverem os próprios livros, aonde eu disse para ele, eu falei, olha como que é essa frase, olha que poder tem isso daqui. Não dá. Aluno ansioso está sempre vivendo amanhã. Aluno deprimido está sempre vivendo o passado. Não, é hoje. Nós não temos outra oportunidade. É agora que a gente faz as coisas. Dulce, quem era você antes de escrever o seu primeiro livro e depois? Eu vi uma entrevista sua para o Nuno. Eu gosto muito de acompanhar o Nuno também, que a gente tem uma ligação com as coisas de Portugal e eu gosto muito de acompanhar ele. E eu vi uma entrevista sua para o Nuno, já tem tempo, onde você fala que em vários momentos você queria esquecer que era angolana. E aí hoje, na sua fala comigo, você está dizendo isso. Criar esse livro para os teus filhos, registrar a sua história em palavras para que outras pessoas pudessem ler o que você passou e não queria tocar. Porque foram, se eu não estiver errada na cronologia, você me corrige, mas mais de 20 anos entre o que aconteceu, bem mais, né, Dulce? Foi bem mais. Foi bem mais. Entre o que aconteceu e você reviver ou revisitar essas memórias. A gente vai lá, dói um pouquinho. Você falou que chorou no processo, ia dormir às vezes depois de muito choro, com as lembranças o que te causava, porque nem tudo foi alegria lá. Você conta de uma guerra civil que você viu acontecer na pele. Tem uma parte que você fala, inclusive de uma rua, que no final da rua tem um cemitério e que eu acho que eu vi numa entrevista sua que você fala assim, eram corpos e mais corpos e pessoas passando e eu me perdi da minha família, até meus primos me resgatarem. Isso acho que foi numa entrevista sua que eu vi você falando isso. E como era a Dulce antes e como foi a Dulce depois? Porque foi curativo. Ah, você diz antes e depois da escrita do livro. Isso. Sem dúvida, porque... Olha, eu não vou dizer que... Claro que hoje é muito mais fácil, mas veja, o livro também só surgiu, e eu acho incrível uma coisa, não foi só comigo que isso aconteceu. Depois que eu lancei o meu livro, e foi dos primeiros a ser lançado por escritores que escreveram sobre a diáspora, existem vários livros, principalmente em Portugal, escritos sobre o tema. O meu foi um dos primeiros, mas quer dizer, quem viveu, quem fez autobiografia sobre esse período, todos tivemos mais ou menos esse período de 20 e poucos anos, 30 anos, para podermos colocar isso para fora. Porque não era fácil. Então, é o processo da dor, né? Porque todas as dores, as pequenas e as grandes dores, elas têm um processo de cicatrização e de deixarem de doer.
e de nós podermos falar sobre elas. E as dores emocionais, elas têm esse processo. E eu só consegui falar disso depois de X tempo de estar aqui. Mesmo porque nós tínhamos o agravante que nós tínhamos fugido da nossa pátria e nós éramos refugiados de guerra, sim. Mas eu era filha de colonos portugueses, embora várias gerações de portugueses já tivessem nascido em Angola. Eu tenho amigas que elas são a quarta, a quinta geração nascida em Angola. Eles não tinham qualquer vínculo já com a metrópole, com Portugal. A terra deles, a nossa terra, a nossa pátria era Angola. E a Guerra Civil veio, e quando a Guerra Civil veio, as pessoas foram conotadas mais pela cor da pele do que pelo nacionalismo, por serem ou não angolanas. E hoje você conversa com qualquer dessas pessoas, ou pelo menos com a maioria esmagadora dessas pessoas que saiu de Angola naquele período, refugiados de guerra, de pele branca e não só, porque saíram centenas de pessoas, mulatos, negros, brancos, mas a maioria era branco, sim, que fugiram da Guerra Civil das colônias de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, enfim. Quando essas pessoas saíram de lá, elas saíram como fugitivas de uma guerra onde a maioria delas era filhos ou descendentes de colonos, os ancestrais eram colonos. E a guerra era contra a colonização. Então, veja, nós também sofríamos desse tipo. Eu acredito que os refugiados de guerra que foram para Portugal não tenham tido outro tipo de problema, porque eles não foram aceitos em Portugal como portugueses, porque eles eram africanos. Mas nós que viemos para outros países, como o Brasil, nós tínhamos esse autopreconceito até, para não falarmos da nossa própria história. Então, além de toda a dor da guerra, além de toda a dor de perdermos a nossa pátria, além de toda a dor de termos que fugir de nossa pátria, nós tínhamos ainda esse preconceito. Né? Então, e tudo isso, o tempo foi curando, o tempo foi curando, o tempo foi aliviando e o tempo foi permitindo que nós falássemos da dor sem sentir tanta dor. E isso foi curativo. Então, e eu digo isso, por exemplo, para os seus alunos, que são, a maioria deles, adolescentes, né? Não é isso? Sim. Eu acho assim, na adolescência, nós temos muitas dores emocionais, muitas cicatrizes emocionais, que se a gente as colocar no papel, elas são boas para o alívio imediato da escrita, de colocar para fora, só isso já é muito bom, mas muito importante também, quando depois de um tempo, não importa se um mês, uma semana, se um ano, quando você relê aquela dor e você já a superou, você diz, puxa, sou forte, eu superei. Nossa, eu me lembro como eu sofri quando eu estava escrevendo isso. Como eu sofri. E olha, eu estou bem, eu superei. Eu já estou vivendo outra experiência, eu já estou em outro patamar, eu estou mais forte, até foi bom que eu me fortaleci, eu sou mais forte, eu sou melhor agora, porque a maioria das dores, depois que elas são superadas, elas são uma grande mola propulsora para o seu sucesso, para você vencer outras barreiras, para você pular outros obstáculos, porque elas te fortalecem. Exatamente. E lê-las te dá mais força ainda para ir ao trampolim e pular mais alto. Porque você vê que você foi capaz. Opa, eu fui capaz, eu venci. Então, bora lá, pular outra etapa, mais alto. Vamos lá, mais alto. Por isso, gente, escrevam. Escrevam, jovens, escrevam. Olha, não importa a qualidade. A qualidade, eu me lembro como se fosse hoje, quando eu levei o meu livro, que para mim não era um livro, eu tinha escrito, era algo que eu nem chamava de escrito. Aliás, eu tinha preconceito, eu tinha vergonha comigo mesma de me chamar escritora,
porque eu tinha apenas escrito a minha história, sabe? Era um rascunho que eu tinha escrito, não era uma escritora, eu não me auto-intitulava uma escritora, era uma coisa que eu tinha escrito, era a minha história. Mas quando eu levei, quando eu entreguei a sinopse para a editora, e a editora mandou uma mensagem, um e-mail, dizendo, não, nós queremos ler, mande um capítulo que a gente achou a sinopse interessante. E depois, quando ela leu o capítulo, ela disse, não, mande o arquivo completo que a gente achou interessante, a gente quer ler. E eu disse assim, eu me lembro assim, olha, isso é bom para os seus alunos saberem, porque eu disse assim, mas tem muitos erros, tem erros gramaticais, tem erros de ortografia. Eu não fiz a revisão, eu não dei para ninguém revisar ainda. E eu tenho até hoje um grave problema, porque eu fui educada na ortografia angolana, que aqui já era diferente. E eu fui educada até os 16 anos academicamente nessa ortografia. Isso até hoje é uma grande confusão na minha cabeça, porque eu nunca sei quando eu estou escrevendo certo ou errado, porque muita coisa aqui é diferente. E então a resposta da Margarete, da querida Margarete, da editora, ela disse assim, como ela disse, você é a escritora, você não é revisora. Revisor é uma outra profissão que não é a sua. Ela vai fazer esse trabalho. Então, alunos, jovens, coloquem para fora, não importe como, não importe se está bem escrito gramatical e ortograficamente falando. Isso não compete ao escritor. Isso, claro que erros, você não vai cometer erros crassos, né? Você não vai escrever profissional com C cedilha, obviamente, mas eu digo outras dúvidas, sabe? Ai, por que separado, por que junto, será que eu erro? Não se preocupe, isso é uma coisa com o revisor. Ele vai fazer essa parte. O importante, coloque seus sentimentos para fora. Faça seus sentimentos, aquilo que você sente, virar palavras. Coloque essas palavras no computador, no papel, no celular, no bloco de notas do celular. Coloque essa emoção para fora em palavras. Eu quero pegar esse gancho do que você está falando. Hoje a gente acabou de receber um presente, assim. O História de Sonhos, ele tem 2 professoras de português que trabalham nessa parte de revisão. A Deusa, que você conhece, Deusilene Nascimento, e a Flávia Moraes. Hoje nós ganhamos um presente de uma terceira professora, ela está aqui na live, Juliana, deixa eu pegar como que é o arroba dela para os alunos ir lá puticar. Juliana, fala um oi aí para eles saberem quem você é, porque eu não vou conseguir pronunciar o seu sobrenome, é Sachete, se eu não estou enganada. Saquete, ela está me corrigindo, o pessoal dessa produção é incrível. E ela já é a terceira professora, porque eles chegam com esse medo também, né? Eles vêm de uma escola pública, onde eles têm uma deficiência também no português escrito. No falado, a gente acaba usando a linguagem da oralidade, que não é a linguagem do livro. O livro precisa desse lado da correção, mas não é a função deles, né? Eu lembro que quando a Li, que é essa garota que está lançando o livro hoje, na pré-venda dela, ali quando chegou aqui pra gente, ela falou, Ana, eu só tenho 10 páginas escritas. Eu peguei e falei, calma, eu não consigo sair disso. Eu falei, calma, vamos conversar sobre essa história. E essa conversa, esse bate-papo, foi buscando memórias de personagens, cenários de composição, fator psicológico dos personagens para incluir. E aí, quando ela entendeu isso, ela foi, pronto, acabou. Acabei, ela descreveu, quantas páginas você fez, pelo amor de Deus? Ah, já fiz um monte, não sei quantas deu. Não tem que ter essa preocupação, né, de página, quantas páginas no capítulo, que capítulo eu tenho que parar, qual que eu tenho que começar, se tem que ser reto, se tem que ser errado. Não tem que ter essa preocupação de jeito nenhum. Ô, Dulce, uma pergunta que eles fizeram aqui para você, que eu queria muito que você pudesse dar a sua opinião sobre isso, que é o seguinte, você tinha a sua família, você queria escrever para os seus meninos, para os seus filhos, e aí você queria deixar isso registrado. Quando que você sacou que era um livro que podia ir para uma editora? Olha, que deu esse antes disso, teve um fato interessante, porque eu tenho uma amiga
que escreveu o prefácio, que uma vez em férias, na Bahia, na praia, os meus filhos pediram, estava chovendo, aquele monte de criançada sem ter o que fazer, e meus filhos pediram que eu contasse um pouco das histórias de Angola para as crianças que estavam na pousada, só para você ter uma ideia. Então, eu virei uma contadora de histórias ali. Essa amiga, ouvindo isso, gostou de trechos da história e começou a me incentivar muito a escrever, que foi a amiga que fez o prefácio, a Ana Lia Sampaio. Depois disso, eu comecei realmente a escrever, a pôr no papel, a pôr no papel no computador. Mas eu recebi um telefonema de uma amiga. Olha como as coisas vão acontecendo. Por isso é que eu digo a eles que eles têm que começar a escrever, porque daí as coisas vão acontecendo, elas vão chegando, o universo se encarrega. Nós damos o start, o universo vai se encarregando de elaborar todo o resto para que aconteça de fato. Eu recebi um telefonema de uma jovem amiga, de um filho de uma amiga minha, dizendo que estava fazendo um trabalho, ela estava na PUC fazendo jornalismo, e ela queria fazer um trabalho com um perfil diferente, e que esse amigo tinha dito a ela que eu tinha uma história de vida bem diferente, porque eu era refugiada de uma guerra civil, era angolana, refugiada da guerra civil de Angola, tal. Escrever, eu não sei se vou poder falar com você, porque eu não consigo falar, eu só choro. Eu não consigo falar dessa história. Eu sei que já faz muitos anos, mas você vai, sabe, não vai. Aí ela insistiu, e depois que eu liguei para ela e falei assim, tá bom, Luana, então vai. Você vem. Mas se eu começar a chorar muito, a gente para por aí, tá bom? Ficou combinado assim. E realmente ela veio à minha casa, ela fez essa entrevista comigo, eu falei da minha história, chorei muito durante a entrevista, e eu disse a ela, você tá vendo? Eu não consigo falar, você viu o quanto eu chorei e tal. Resultado, aquele choro foi, eu digo que a Ana Lia foi... sabe quando você segura uma garrafa de champanhe e você dá uma ligeira chacoalhada para a rolha sair? A Ana Lia foi a que chacoalhou e a Luana foi a que tirou a rolha. E aí a coisa fluiu. O universo se encarregou de fazer o resto. Agora, quando tudo estava no computador, eu reli e eu fiz uma foto, eu fiz a sinopse, mandei para a editora, porque meus filhos começaram também, mãe publica, mãe publica, mãe publica, mãe publica. Eu falei, bom, eu vou mandar para a editora, mas era muito assim, eu acho que a editora vai dizer logo de cara que não vai publicar, e eu me livro da cobrança deles, sabe assim? Foi mais ou menos assim, sabe? Assim, eu me livro da cobrança deles. E o que aconteceu? Eu fiz 3 fotocópias daquilo que eu tinha escrito, dei uma de presente para o meu marido, dei uma de presente para cada um dos filhos, assim, feita em loja de fotocópias mesmo, e mandei a sinopse, mas assim, certa de que ia terminar por aqueles 3 exemplares, sabe? E não, de repente ela me liga e diz, olha, o Reinaldo está na Feira do Livro de Buenos Aires e assim que ele voltar, ele quer uma reunião com você, você pode vir? E eu disse assim, eu posso ir para quê? E ela, assim mesmo, porque ele quer conversar com você sobre o seu livro. E eu comecei a chorar no telefone e disse a ela que eu ligaria mais tarde, porque eu não conseguia mais falar. E depois eu desliguei e liguei para ela e disse, olha, eu fiquei extremamente emocionada, eu comecei a chorar porque você chamou o que eu escrevi de livro. Então, você veja que não era para ser livro. Dentro de mim era apenas um relato. E virou livro. Por isso eu digo, jovens,
Escrevam. Escrevam. Escrevam, porque o universo se encarrega do resto. E se o universo achar que não é esse o caminho, que é outro caminho, daqui a alguns anos vocês vão ler o que vocês escreveram e eu tenho certeza que vocês vão matar saudades daqueles sentimentos todos que estão naquelas palavras que vocês deixaram escritas há 20 anos atrás, deixaram escritas há 15 anos atrás, não importa. Guardem, escrevam e guardem, porque vocês vão ver que delícia. Essa semana eu fui procurar alguma coisa que eu... Olha, imagina que nós trouxemos uma mala de 20 quilos de roupa. Foi tudo quanto nós trouxemos. Uma mala de 20 quilos de roupa cada um. E nessa mala veio um saquinho plástico com alguns papéis de alguns escritos que eu tinha feito lá. São escritos sem valor literário, mas essa semana eu quis procurar alguma coisa de um assunto que eu estava vendo com uma amiga e fui ver os escritos e foi uma delícia reler aquilo. A Dulce, de 16 anos, escrevendo. Imagina, olha como era importante isso. Ai, que delícia. E aquilo, junto com aquelas palavras, vem aquelas emoções, aqueles sentimentos. As pessoas que estavam à nossa volta quando nós estávamos escrevendo aquilo. E onde será que está fulana? Onde será que está fulano? Que delícia. Gente, escrevam, escrevam, escrevam. O resto vem depois. Com certeza. O universo conspira, né? Ô Dulce, uma coisa bem gostosa que eu quero que você conte para eles, assim, você apresentou pra gente uma Maboc, né? Eu não conhecia a Maboc, não sabia como que era a fruta, não sabia que sabor tinha. Ao ler o seu livro, até o sabor eu pude experimentar pelas memórias que você coloca ali, fica muito vivo. E aí eu fui ter curiosidade com a fruta. É difícil de achar, viu, gente? Não é fácil, não é fácil, não. Mas até isso você conseguiu trazer para a gente, né? A gente consegue fechar os olhos e imaginar o cenário de como é um pé de Maboc, de como é abrir aquela fruta, de como é experimentar ela madura, de como é depois que ela não está mais madura, porque você conta depois, né, que só ficou bastante tempo sem ter acesso à fruta. Enfim, Dulce, até isso você conseguiu mostrar para a gente. Para nós, professores de história, agora eu vou puxar um pouco de sardinha para mim, é muito importante a gente ter um livro como o seu para ensinar o nosso aluno, e não só aquele conteúdo didático. E aí, quando eu vejo que você vai para as escolas, que você fez as palestras, o quanto de aluno que você conseguiu abraçar, contando isso pessoalmente. Você não teve restrição de fazer isso com o aluno. Você quis fazer isso. Você, né, eu não sei se você vai lembrar, espero que sim, você foi numa escola que eu amo, que é a José Maria Matosinho, em Campinas, no São Bernardo. Eu amo essa escola, eu tive grandes oportunidades ali naquela escola. Eu já não era mais professora quando você foi lá, já não era mais professora dessa escola. Mas você foi nessa escola e eu lembro do burburinho dos alunos depois, porque muitos fazem parte até hoje do História de Sonhos. E ali foi um campo riquíssimo, um solo fertíssimo para mim executar o História de Sonhos. Eu tenho alunos que me acompanham até hoje, desde 2015 eu acho que eu fui professora lá, não me lembro agora. Enfim, até isso você conseguiu fazer para gente. Qual é a tua melhor memória? Na hora que você escreveu, o que para você foi realmente muito saboroso, muito gostoso revisitar na Dulce lá de 16 anos? Era só uma Maboc mesmo? Você diz qual a melhor memória do pré-Brasil? Lá atrás. Lá atrás? Isso, lá atrás. Do pré-Brasil. Isso. Meu Deus, são tantas boas memórias. Olha, as amizades, o internato, os sabores, porque você disse bem, eu descrevo o sabor, mas o livro foi abrir gavetinhas de memórias gustativas, olfativas, visuais. Então, essas memórias estão lá. Então, todas as memórias que eu descrevo são memórias, claro que tem as memórias más, que estão lá também, né? Por isso, o livro também se chama Sabor de Maboc,
porque maboque não é só aquela fruta da minha infância e adolescência que eu não consegui nunca comer no Brasil, porque algumas frutas de lá, existem algumas similares aqui, mas o maboque não, eu nunca consegui comer. Então, tinha todo esse fetiche em volta do maboque, todos esses anos eu não ter comido, né? Mas também porque o maboque tem um sabor agridoce. Ele é docinho e ele também é azedinho. E o livro é isso. O livro é um livro de memórias doces e muito amargas, muito azedas, porque tem a guerra também. O livro é um livro de memórias doces. A pátria, o amor à minha pátria, à minha Angola, o amor aos meus amigos, o amor ao meu primeiro amor, o amor ao colégio que me ensinou tudo, que permitiu com que eu chegasse aqui e entrasse direto numa universidade como a Unicamp. Enfim, é uma série de amores, mas também é um livro de guerras, então ele é muito maboquiano, né? E por isso, nesse título, está todo esse contexto do livro em si. Então, as memórias boas são muitas, 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 muitas mesmo. E as memórias más, infelizmente, também são muitas, mas como eu disse, elas me fizeram crescer. E graças a elas eu estou aqui. Resignificou tudo, né, Dulce? Passou a limpo, cicatrizou e a vida continuou. Você conseguiu vencer naquilo que você se propôs a vencer, né? Chegou no Brasil, se formou numa universidade pública federal, que é uma coisa dificílima para entrar. A Unicamp é um berço bem seleto mesmo, não é todos os alunos que têm acesso, você tem que se dedicar muito para estar lá. Depois não é só ser universitário Unicamp, tem que se dedicar mais ainda para se manter nessa universidade que exige muito dos alunos que ela forma. Lá não é oba-oba, não tem como. Ou você se dedica, ou você não fica no curso, porque é muito difícil mesmo, exige muito. Os professores são de primeira categoria. Eu costumo dizer assim, quem não tem o ranking das universidades, busquem para entender o que a gente está falando. A Unicamp está entre as 5 maiores do mundo. A Unicamp, esse ano, inclusive, uma coisa que eu acho que orgulha muito para a gente que é campineira, eu sou campineira, não moro mais em Campinas, mas sou campineira, nós somos o maior berço, a Unicamp está abrindo um laboratório inteiro para a inteligência artificial. Campinas é um polo para esse segmento, a Unicamp é esse braço de tecnologia do Brasil. Então, assim, quem não tem ideia do que é uma universidade, tem que mirar a Unicamp e USP. Começa por aí. Começa, porque você pode entrar em outras, lógico, não estou desmerecendo nenhuma outra. Não é isso que eu estou dizendo. Porque é difícil. Chega você que fala um português diferente, né? Porque você chega com português da Angola. Aqui no Brasil, em um ano, você se adaptou a tirar o seu sotaque, né? A vida passou, você se formou economista, de repente você tem o seu outro segmento hoje que é moda, quero que você fale isso também. Eu quero que eles descubram as outras coisas que a Dulce faz. E aí, nesse seu outro segmento, você vive a sua vida, constrói sua família, se torna pessoa de valor. Tinha tudo, né, Dulce, para se revoltar, para se chatear com a vida, mas não foi isso que você fez. Não, foi não difícil? Foi isso. Foi. Olha, eu vou contar até para os seus alunos, porque muitos deles são de escolas públicas, né? Então, acredito que estejam vivendo o que eu vivi, né? E eu vou contar a vocês, olha, eu entrei na Unicamp e eu não tinha dinheiro, simplesmente não tinha dinheiro. Então, eu comia no bandejão, que era super barato, e eu tinha o ônibus que eu andava seguramente meia hora para ir, meia hora para voltar, para pegar o ônibus para ir para a faculdade. Bom, e o preço do ônibus da Unicamp, que saía do centro de convivência aqui em Campinas para lá, também era bem baratinho. Mas era caro, para mim era caro, porque não tinha dinheiro. Então, o que eu fiz? Como eu sempre gostei muito de matemática, e eu tinha consciência que eu sabia bastante matemática, eu fui até o colégio, Rio 12, conversar com a orientadora, aos 17 anos, me ofereci para dar aula particular de reforço para os alunos que precisassem. Contei a minha história, contei que eu precisava de dinheiro, que eu estava na universidade e poderiam me indicar. Fiz um pequeno teste, passei e a orientadora começou a me mandar alunos.
E era a única possibilidade que eu tinha de emprego, porque a Unicamp era um semestre de manhã, um semestre à tarde, um semestre de manhã, um semestre à tarde. Eu não poderia arrumar emprego em outro lugar, né? Não poderia arrumar um emprego de meio período, que no semestre seguinte tinha que ser no outro período, ninguém ia me empregar. E foi assim que eu fiz a universidade. E no final de terminar o curso, eu já tinha um dinheirinho guardado. Foi assim que eu fiz. Então, a gente consegue sim, a gente consegue. E o Brasil continua sendo um país de oportunidades, continua sendo um grande mercado para quem quiser, para quem quiser trabalhar, para quem estudar. As pessoas têm que estudar, as pessoas têm que ler. Olha, gente, eu vou agora dizer, até comentei isso com a Ana no telefonema. Quem muito lê, fala e escreve bem. E quem escreve e fala bem tem um grande gatilho para arrumar um emprego. Falar e escrever é primordial, além dos cursos acadêmicos que você possa fazer. Aliás, em qualquer curso da universidade, se você ler e falar bem, você vai entender melhor os enunciados dos problemas que vão te suscitar para fazer. Enfim, ler e escrever é fundamental. É base para tudo. É base para a carreira acadêmica, é base para a carreira profissional fora da área acadêmica. É base. Então, leiam, 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 leiam. E escrevam, porque escrever é botar para fora as alegrias, as dores. É muito bom, é muito bom. Façam isso sim. Ô, Dulce, aí a gente está falando tanto do Sabor de Maboque, mas assim, você também escreveu livro infantil. Eu escrevi, olha, porque foi interessante. Quando eu escrevi O Sabor de Maboque, eu acabei, graças a uma leitora amiga, uma graça de pessoa, que me indicou para o livro aparecer no Faustão, depois acabei na Ana Maria Braga para uma entrevista, e para minha surpresa, me ligaram de uma escola e me disseram assim, olha, você poderia, nós tivemos no programa da Ana Maria Braga, e foi um programa muito longo, foi muito bonito, um trabalho lindíssimo que a equipe dela fez de pesquisa, enfim, foi um trabalho maravilhoso. E eu fiquei 30 e poucos minutos no ar, foi uma entrevista muito longa, né? Então fez muito sucesso, graças a Deus. E eu recebi esse telefonema e eu levei um susto. Mas, espera, eu sou dona de uma confecção, sou formada em economia, trabalho com moda e eu vou fazer palestra em escola sobre África. Bom, a princípio, aquilo gerou uma tremenda confusão na minha cabeça. Mas como vocês já devem ter percebido, eu sou muito assim, peraí, o que eu vou perder se fizer? Isso é muito importante para vocês, jovens. Eu vou machucar alguém? Eu vou me machucar? Não? Então, com certeza, alguma coisa eu vou aprender. E fui fazer a palestra. E aí veio a grande amostra, a grande prova que o universo queria me dar. Eu sempre achei que eu tinha uma dívida grande com o Brasil. Eu cheguei ao Brasil com ensino médio completo, sem nunca a minha família ter pago um tostão de imposto para o governo brasileiro, porque nós tínhamos acabado de chegar, e eu ganho de presente, depois de prestar o vestibular, eu ganho de presente uma universidade estadual de alto gabarito para eu cursar gratuitamente. Aquilo sempre me trouxe uma sensação de dívida, sabe? Eu devo a esse país. Eu tenho uma dívida com esse país. E foi muito lindo e emocionante, porque eu chorei no começo da palestra, tá? Porque eu até estou emocionada agora um pouquinho de lembrar. Quando eu entrei na escola pública, que haviam me convidado para fazer a palestra, com cara e coragem de quem nunca tinha feito uma palestra na vida, eu entro e tinha não, a escola é Caíque, a escola é Caíque, né, que fala, não é, Ana? A escola é Caíque, a escola é Caíque, na Vila União, tô certa? Tá certíssimo. Na Vila União, isso faz 10 anos, hein, gente? Vocês vejam como me marcou, na Vila União. E olha, eu já fiz dezenas de palestras. E
na Vila União, na Vila União, na Vila União, e fui de carona com uma das professoras, muito gentil, que me levou, e quando eu entro, tem uma placa de concreto enorme olhando para mim, para que eu a lesse antes de entrar na palestra. Ela estava lá para eu ler aquela placa de concreto, e dizia assim, Escola Estadual Professor Zeferino Vaz, que foi ninguém mais, ninguém menos do que o fundador da Unicamp. Então, aí eu disse assim, é o caminho, é isso que eu tenho que fazer. Estou emocionada. A dívida vai ser paga assim. Eu vou fazer palestras gratuitas em todas as escolas públicas, estaduais e municipais. E foi assim. E tá vendo? Ó, gente, de repente ela escreveu um livro que também é fascinante para os pequenos, porque assim, a gente tem que enaltecer que o pequeno precisa ter uma leitura de qualidade, a família precisa incentivar isso demais. E aí você vai encontrar nas redes sociais da Dulce todos os livros dela. Você encontra lá. Também você encontra na Amazon, mas esse é lindíssimo. Esse é lindo demais, né? Mas você me perguntou, eu saí um pouco do assunto, você me desculpe, você perguntou do livro infantil, e eu esqueci de dizer como eu cheguei a ele. Então, mas daí essas palestras, quando eu cheguei a essas palestras, e aí, gente, entra este Brasil maravilhoso, que é assim... Quando eu cheguei a essas palestras, as pessoas queriam saber da Dulce, mas queriam muito além da Dulce. As pessoas queriam saber da África. Da África. Era a África que elas queriam saber. E quando eu achei que... quando eu cheguei ao Brasil, eu via tanto de África no Brasil que eu achava que os brasileiros sabiam daquela África. Não sabem. Não conhecem a origem das palavras. Não sabe, Dulce, não sabe. A gente que tem que apresentar isso para eles. E eu via, porque eu via a África na pele das pessoas, no cabelo das pessoas, na musicalidade do português falado no Brasil, na gastronomia brasileira, na música brasileira, nas religiões, na Umbanda, o Candomblé, religiões super importantes que nós temos aqui no Brasil. E muito além disso, eu via a África e a minha Angola na língua portuguesa falada no Brasil. Então, quando eu ouvia as pessoas falarem moleque, eu tinha certeza que elas sabiam que elas não estavam falando português de Portugal, porque moleque vem da minha Angola. O pessoal em Angola que fala quimbundo, fala moleque. Então foram os escravizados, os africanos que vieram para cá, que ensinaram os brasileiros que já aqui estavam a falar moleque. Ginga, coringa, quitanda, muringa, samba. Eu falei, mas as pessoas sabem que elas estão falando línguas banto, línguas africanas. Não, as pessoas não sabiam. E aí foi a minha grande surpresa. Eu falei, mas espera, se nós moramos aqui num país maravilhoso chamado Brasil, que tem como tripé de formação os índios que já aqui estavam, os portugueses que já aqui chegaram e os africanos que para cá foram trazidos de uma maneira muito triste, mas para cá foram trazidos. E esse tripé é o alicerce deste país maravilhoso. Peraí. Se nós não entendermos esse tripé, valorizarmos esse tripé, nós não entendemos o Brasil, nós não valorizamos o Brasil. Então, eu mergulhei nessa pesquisa. Mas para quê? Para poder levar um conteúdo mais acadêmico, mais profundo nas palestras que eu fosse fazer. E é aí que nasce o Nanda Padula? Aí nasceu o Nanda Padula Mama África. Por quê? Porque aí eu comecei a ver que eu tinha um conteúdo na mão que eu tinha que transformar em livro para poder, de uma maneira mais fácil, levar isso às escolas. E por que ele chama Nanda Padula? Em Angola, se falam a língua oficial é o português, que é a língua de ligação entre todos, né? É a língua oficial. Mas existem várias línguas chamadas nacionais, que são muitas. Duas delas são consideradas talvez as principais. O quimbundo, que é a língua falada na capital, em Luanda, e que tanto influenciou
que tantas palavras tem aqui no português do Brasil, e o Umbundo, que é a língua falada na região onde eu nasci, no centro de Angola, no Bié, em várias outras regiões, mas não, onde eu nasci se fala Umbundo, que é a língua falada por mais pessoas depois do português. E na minha língua, no Umbundo, Nedapandula, quer dizer obrigada. Então o livro se chama, esse livro infantil se chama Nedapandula Mama África, que quer dizer obrigada Mãe África. Obrigada Mãe África por quê? Pelo tanto que nos trouxe de presente para o Brasil. Então o conteúdo é um conteúdo para crianças de 7 a 12 anos. Eu tive o prazer desse livro ser avaliado pelo Departamento de Linguística da Unicamp, porque eles têm um departamento na linguística que estuda os africanismos, que são essas palavras que vieram da África e que hoje estão no dicionário de português do Brasil. E eu tive o prazer deles terem avaliado o meu livro para corroborar academicamente a veracidade de tudo isso, e assim nasceu o livro infantil. Vejam, alunos da Ana, olha que interessante. O universo. Eu não programei. Foi apenas o universo que fez isso. Ele me trouxe esse livro. Eu como leitora, e aprendi muito da sua história, não sabia exatamente essa ordem. E que eu tinha na minha cabeça, assim. Ela começou a visitar as escolas e ver palestras, e dar as palestras. E o público infantil, ele é muito carente da gente, né? Eles se agarram mesmo na gente. Delícia, amo. Quando eu vou fazer palestra em escolas do ensino fundamental, é interessantíssimo. No final, eles querem tocar para saber se a gente é de verdade, eles querem aproximar, né? Uma delícia. E aí, eu pensei assim, ela resolveu com isso escrever para as crianças. Foi exatamente isso que eu tinha aqui. Mas olha como que é tudo diferente do que a gente planeja, né? Não, o conteúdo é resultado das palestras. Ele é um livro infantil, é um livro extremamente didático, porque depois, no fim do livro, tem todo um outro livro explicando o conteúdo das próprias imagens para que as professoras, os pais, possam passar aquele conteúdo extra, né? E, enfim, foi assim que nasceu. Nossa, Dulce, cada vez que eu tenho um pouquinho de você, eu fico mais encantada ainda com as coisas que a gente aprende com você, com a tua simplicidade de falar com a gente, com o seu coração generoso, o seu coração é coração ensinável, aquele que se molda de acordo com aquele que precisa. E isso é muito bom, muito bom. Eu penso que tudo que eles pediram para eu te perguntar, a gente foi encaixando na conversa. Mas tem uma coisa que é muito importante que a gente ainda não falou. E a gente está com 1h16 já de live. Olha, o Instagram não derrubou. Não vi que passou tudo isso, Ana. E eu ficaria aqui, ó. Eu juro para vocês que eu fiquei embora. E eles estão na plataforma agora 1793 alunos. Obrigada pela audiência. Adorei. Aqui no Instagram eu não sei dizer porque vai oscilando, aí a Elisandra que controla isso, amanhã ela conta pra gente, de verdade, quantos deram. Mas assim, tem uma coisa que a gente não falou. Dulce, escrever é curativo, a gente falou isso o tempo todo aqui. Você mostrou isso com a sua história, mostrou isso com teus livros, mostrou isso com o teu sentimento de falar. E quem está curioso sobre a Dulce, vai para as redes dela. No Facebook, Dulce Braga Oficial, no Instagram, no Facebook, Dulce Braga, mas você também acha como Sabor de Maboque. Você acha, com o nome dos livros dela. Os livros estão... O livro está na Amazon, mas se você for pelas redes, você também consegue, porque daí tem um pessoal lá da equipe da Dulce que te encaminha, vai para sua casa também do mesmo jeito. Ela tem e-book agora também, né, Dulce? Tenho sim. O inglês e o francês está em e-book. Como é que foi isso, Dulce? Você agora é digital o negócio, né? Como é que foi isso para você? Olha, sabe o que... Bom, como você pode imaginar, eu adoro livro de papel, né? Eu tenho paixão pelo livro de papel. Eu adoro ler no papel, eu adoro o cheiro do papel, eu gosto de segurar o livro na mão, enfim. Mas os jovens começaram a pedir. E a distância física de alguns leitores
no Luxemburgo existem muitos portugueses, começaram a pedir para ler. Da França recebi algumas mensagens, da Inglaterra recebi algumas mensagens, e gostariam que fosse e-book. Então o e-book acabou nascendo assim. Foi um pedido dos leitores para que isso acontecesse. E principalmente porque em francês e em inglês não haveria, não teria mercado aqui no Brasil para ele ser editado em inglês e francês. Então, não interessava para a editora editá-lo em papel. O francês até tem, porque eu participei da feira do nono salão do livro de Cayenne, e eu participei dele. Foi o livro em francês, foi O Sabor de Maboc. Quer ver? Ele é super bonitinho. Você que não conhece, ó, ele chama La Saveur de Maboc, un parfum d'Afrique. Sabor de Maboc, um perfume de África, tá vendo? Essa é a capa do livro em francês. Mas ele seria muito mais fácil de vender, né, se fosse e-book, e por isso ele nasceu em e-book. E o inglês nem tem em papel, só tem no e-book mesmo, né? Mas isso foi mercadológico, foi uma decisão mercadológica, né? Não foi. Da mesma maneira que você me perguntou, acho que no telefonema, se eu usava alguma métrica para escrever, né? E eu disse que não, que alguém me perguntou, já não sei quem foi, e eu disse que não, eu não consigo, eu sou completamente heterométrica, porque se eu usar métrica, eu me sinto bloqueada. Então, a minha imaginação, a minha criatividade, ela fica encurtada, espartilhada, e eu não consigo. Sabe? Porque temos que fazer o cálculo da escansão, que é a quantidade de sílabas que tem. Se eu começar a pensar nisso, eu nem escrevo, não flui. Eu não posso fazer isso de maneira nenhuma. Eu digo para eles assim, o e-book lhe dá a possibilidade de você, inclusive, testar o seu leitor. Sim. Quando você faz o formato e-book, você vai disponibilizar, você vai conseguir entender se você vai ter público ou não. E aí, com isso, você tem condições, inclusive financeira, de ir para o livro físico, Sim. Que é mais caro, né, Dulce? A gente sabe que para o escritor, para quem está iniciando esse segmento e quer se profissionalizar no ramo da escrita, editorar um livro de primeira leitura, pela primeira, é muito caro para esse escritor recém-inserido nesse meio. Sem dúvida. Né? O e-book é o melhor caminho. Até porque depois que ele tem uma certa visibilidade como e-book, a editora mesmo já cria as facilidades para que ele possa ir para o formato de livro físico. Até lá, você consegue interagir com o seu público, sentir se eles gostam da sua escrita, produzir por em alguém, ver o que eles estão falando, a tua história curou você né, quando você conta. Então, o caminho pode ser esse agora, talvez isso facilite muito para quem está iniciando no seu processo de escrita, mas faça sem pretensões, faça por diversão. Exatamente. Faça por você, né? Escreva, põe para fora. A Luz falou isso umas 20 vezes aqui, eu vou reforçar todas as vezes que ela falou, dizendo, põe para fora. Quando você coloca para fora, sem pretensão, as coisas vão se encaixando. Olha a história dela, ela está contando isso para você, é real. Tem que deixar exatamente isso, sem pretensão, e deixar sempre a emoção falar, o sentimento falar. Deixe a razão para avaliar depois que estiver escrito. Você vai reler, vai avaliar, aí a razão você pode deixar a razão tomar um pouco conta. Na hora da escrita, eu prefiro só a emoção, só a paixão, só o sentimento. Porque é isso que você consegue, é dessa maneira que você consegue que o leitor sinta aquilo que você sentiu, aquilo que você quis colocar. Porque se você colocar a razão, você entristece a escrita. Você tira a vida dela. Até Exatamente. A razão é para depois, quando você vai resolver, se vai fazer e-book, se não vai fazer e-book, se você quer dar para alguém ler ou não. Isso é depois. A razão é bem depois. E outros profissionais que pensam nesse lado racional dessa história. Você viu a Dulce contando aí, né? Não se preocupe com o português, não se preocupe com o desenho, com a imagem, com a arte. Nada disso é problema. O problema é só escrever. Exatamente, é isso mesmo, exatamente. Ô, Dulce,
Como que eu te pago, Dulce? Olha que delícia de Você me conversa. paga me dizendo que tem 1.400, 1.700 jovens assistindo. Isso é meu pagamento. 1.700 jovens assistindo e querendo saber sobre meus livros e querendo saber como eu escrevi e eu podendo de alguma maneira ajudá-los a dizer: leiam, 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 leiam. Quem muito ler vai escrever e quem muito escreve vai poder ter oportunidades de trabalho muito melhores quando se juntar a essa boa leitura, a essa boa escrita, um curso profissionalizante, seja ele técnico, seja ele superior, seja ele depois com mestrado, com doutorado, não importa. Você sempre atingirá um patamar melhor e maior se você souber ler e escrever corretamente, bonito. A sua avaliação por qualquer colega de trabalho, por qualquer superior, vai ser sempre muito melhor. Gente, essa é a Dulce Braga que eu venho falando para vocês nesses últimos 2 anos. Que privilégio nosso hoje, hein? De poder estar aqui, ouvir ela em loco, poder perguntar tudo o que vocês queriam saber dela e me mandaram durante a semana. A gente foi perguntando. Agora, se vocês querem saber mais, pode ir direto lá nas redes sociais dela. Vou amar. Eu posso... Dulce, eu posso contar para eles do próximo livro de História de Sonhos ou é melhor a gente ficar quietinha? Não, depois. Surpresa! Então, eu e a Dulce, surpresa! eu, a Dulce e a Deusa temos uma surpresa para vocês. Daqui uns 2, 3 meses vocês vão saber o que é. Segura a onda aí, acompanhe o que ela faz, veja as entrevistas dela. Tem um vídeo que eu acho que até a da Ana Maria Braga, que fizeram uma filmagem da sua história, que eu acho que foi na Ana Maria que eu vi, que conta em filmagem, assim, eles fizeram as suas memórias, aquilo é lindo de Ficou ver. muito bom, muito lindo. Ficou mesmo. Não sei, tenho que ver aqui com o pessoal da equipe. Ficou um verdadeiro documentário histórico, ficou muito bem, ficou lindo, lindíssimo. Se você me autorizar, não sei que eu tenho que pedir direto para o programa dela, enfim, da gente até mostrar isso para os alunos. Embora está no YouTube, eu acho que é direito público, que eu devo ter visto pelo YouTube. Mas, enfim, vão lá ver, vão procurar. Esse documentário, eu salvo, porque eles me mandaram depois, e eu salvei ele, está no YouTube no meu nome. Eu salvei ele. Pronto. Posso compartilhar isso? Posso? Pode. Por favor, está aberto lá, está público, pode compartilhar, sim. Claro. Então, eu vou mostrar isso para vocês, porque é uma aula de história, é uma aula de vida, é uma aula de política, é uma aula de como se vencilhar dos preconceitos, de como vencer, de como se reinventar, se reconstruir. Essa mulher é muita coisa, gente. Essa mulher é muita coisa. Não sou tudo isso, mas olha, meninos, meninas, escrevam, leiam, 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 escrevam. Vocês vão ver a diferença que isso vai fazer na vida de vocês. Toda a diferença. Olha, se o povo aqui não manda, eu não paro. Eu acho que você também não, porque tá uma delícia, mas a gente precisa. A gente volta. Verdade. Nós voltamos uma outra vez? Quando você quiser, me chame. Eu terei muito prazer em continuar essa história. Se você quiser enveredar para o lado histórico, para a colonização, descolonização, as guerras de colonização, descolonização, a diferença da colonização brasileira para a descolonização brasileira, para a descolonização das colônias que foram descolonizadas mais recentemente. Eu já estou imaginando a gente falar sobre a Revolução de Escravos, eu e você. Vai ser maluco isso, eu estou até imaginando. Bora lá. Porque é o período que você viveu e sentiu. Vai ser muito bom poder contar isso para eles também, pela tua ótica. Nesse meio tempo, o que eles precisarem, eu digo agora publicamente, o que eles precisarem, nas minhas 2 páginas sociais, entrem em contato, o que eu puder ajudar vocês, e dicas, e o que vocês precisarem saber. Por favor, me contactem. Vou ter todo o prazer em falar com vocês. Vou deixar a live salva. Aqui na descrição as redes sociais da Dulce para vocês irem lá. Daqui uma semana vocês sabem que esse vídeo também vai para o nosso canal no YouTube, então ele fica lá à disposição de vocês. Você que é da plataforma sabe que isso é matéria que a gente vai falar ainda essa semana mais um tanto. Tem que aprender muito. E Dulce,
Realmente eu não te pago, é um bem imenso que você fez para eles hoje. Sou-te grata muito pela sua vida, pela sua história, pela sua família, pelos seus pais que deram para a gente esse privilégio de pessoa que é você. Obrigada a Deus, o universo, por ter disponibilizado para o mundo uma mulher com essa luz que você é. Deus abençoe ricamente. Eu é que agradeço. Muito obrigada mesmo. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Estarei sempre à sua disposição. Amém. Obrigada, viu? Impagável, impagável. Obrigada. Quer saber quem vai estar aqui semana que vem? Eu não vou contar. Não vou. Segue as redes aí que depois a Elisandra posta. Dulce, até a próxima. Até. Muito obrigada. Obrigada. Vocês gostaram, né, gente? Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, nos acompanhar nas mídias sociais, sempre tem muitas novidades por lá. Qualquer dúvida, acesse o nosso site, venha conhecer a nossa história e descobrir quem é o PHS. Obrigada por acompanhar nosso vídeo, um beijo pra você e tchau!